O que é a vida, senão o princípio da morte? O que é a morte? Como é que ele fala depois? A morte É o é o fim fim da da vida. O que vida. é a existência? O que é o A sangue? A existência existência? O que é a existência? é a continuidade do Do sangue. sangue. O que é o sangue? Bem-vindos ao canal Pipoca Assada. Hoje a gente tem o Revisitando Clássicos com filme nacional novamente, agora de um mestre do terror brasileiro, Não só nacional, como do mundo. o José Mujica Martins, com o filme dele, o filme do Zé do Caixão, né, o personagem icônico Zé do Caixão, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Lembrando que a gente vai falar sobre um filme específico dele, do Zé do Caixão. Ele tem mais de 30 filmes, mas essa também é uma singela homenagem, porque ele nos deixou em fevereiro, no começo desse ano. Então fica aqui registrada a nossa homenagem, porque a gente é muito fã dele, do jeito que ele fazia os filmes, né? Então fica a nossa homenagem para ele. A gente não fez na época, exatamente na época que ele morreu, mas fica aí nossa homenagem atrasada a ele, porque a gente é muito fã do Zé do Caixão. Ele é muito importante pra gente, até pro nosso jeito de produzir. Depois a gente discorre sobre isso. Mas agora falando sobre o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. À meia-noite levarei a sua alma! Primeiro filme de terror do Zé do Caixão. É o primeiro filme do icônico personagem da cultura brasileira, né? Que é o Zé do Caixão, né? Que se tornou um personagem icônico, assim, conhecido por todos. Mesmo que você não tenha assistido nenhum filme dele, você com certeza conhece o Zé do Caixão, o personagem, né? O personagem icônico de unhas grandes, cartola e capa preta, que é o personagem o Coffin Joe, como ele era conhecido nos Estados Unidos. Agora, uma sinopse básica, dando uma sinopse básica do filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ele fala sobre esse personagem, né, o Zé do Caixão, que é um coveiro, que ele é temido pela cidade e ele quer muito ter um filho para sua continuidade de sangue, né? Por isso o discurso do começo do vídeo. O filme começa com esse discurso, com esse monólogo dele. Ele falando do o que é Que é a vida. o que é a existência, é a continuidade do sangue. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Ele quer a continuidade do sangue dele, tem um menino, e a mulher dele não consegue ter filho, não pode ter filho. Então, para isso, ele vai procurar a mulher de um amigo dele, ele quer violentá-la, né? E para fazer um filho nela, e qualquer pessoa que ele vai matar, qualquer pessoa que ele vai matar qualquer pessoa que tenta interferir nisso. Ele é profano, assim, a gente vê... Ele é um vilão, né? O filme já começa mostrando que ele é provocador, que ele é, assim, profano mesmo, que ele começa comendo atrás de carne, querendo comer carne, uma sexta-feira 13, e é uma cidade completamente religiosa e tudo mais. Já começa aquilo tipo, mostra provocativo. Tem muito do Mujica também, dele ser uma pessoa sempre querendo provocar, né? A provocar o status quo da sociedade. E tipo, ele começa aquela cena dele perguntando pra esposa dele sobre a carne, sobre vai ter carne. Ela falou, tá, mas tu não esqueceu que é sexta-feira santa? Daí ele fala, tô nem aí, eu vou arranjar minha carne, nem que eu tenha que comer carne humana. Ué, cadê a carne? Hoje não tem, você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé, o diabo tenta. Se eu o encontrar,
Vou convidá-lo para jantar. É uma cena que acontece na frente da câmera e atrás e não tem o desfoque. As duas cenas estão focadas. Estão né? em movimento, né? Então tem ele comendo assim na janela, em cima da casa dele, comendo carne enquanto passa a procissão, que eles falam, né? Passa a profissão orando, daí eles olham assim, tipo, o cara e ele tá comendo bem na frente da janela pra deixar bem claro que ele tá comendo carne numa sexta-feira santa. E isso tem muito a ver com o Mujica e tem muito a ver com o Zé do Caixão. O Zé do Caixão é um personagem que ele é demoníaco, ele é tipo desgraçado. Sabe? É um vilão mesmo. É um vilão, é um cara assim que tá pra provocar, assim. Tem o filme, é curto, ele tem completo no YouTube, né? Tem completo, Ele tem pra quem quiser assistir. Tem uma introdução ainda o filme no YouTube, tem uma introdução do Mujica mais velho falando sobre o filme. Tem uma cena que é um plano sequência dele perturbado pelas próprias ações, que é ele, o monólogo dele extenso e ele sofrendo, que é muito legal, até um show de atuação. Ele não era um dos melhores atores, mas ele era muito... Ele gostava do que ele fazia, ele era muito expressivo. Vamos reformar essa casa e viveremos aqui eu e ela por toda a nossa vida. E à meia-noite, Zé, você vai sentir medo porque eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Como quisera fazê-lo feliz. Eu e ela por toda a nossa vida. Lenita! Estão mortos. Foi por você, Terezinha. Me abandonaste. Não me destes um filho. Condenastes ao extermínio a minha geração. Eu quero um filho! Maldita! Maldita! Seja tua tinta! Eu queria recomendar também, já que a gente tá falando que esse filme tem completo no YouTube, que é a série Feito pelo Space. Feito pelo Space. Quem interpreta o Zé do Caixão é o Matheus Mastergalli, que muito bem, por sinal, que conta a história de como ele entrou no gênero de terror. A criação do Zé do Caixão. A criação do Zé do Caixão. E é uma série curta, tem bem poucos episódios, é menos de meia hora também cada episódio, então é muito legal de assistir. É muito divertida e muito interessante. Aborda como eles fizeram os bastidores desse filme, porque tem várias cenas, que tem uma cena que a mulher tá na cama assim, aí eles botam uma aranha, são aranhas de verdade. Cada mulher deve pertencer a um só homem. Já que para mim você não tem utilidade, farei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem. O que lhe vale a vida se não podes ter um filho para a continuidade do teu sangue? Não mais será um empecilho para que seja consumada a única verdade existente. Terezinha será minha. E de suas entranhas prosseguirá a minha geração. Terei a honra de vê-la morrer diante de mim. Nesse instante, deixa de pertencer-me para converter-se em amante da mora. Tinha uma cena de uma mulher nua, né? Tinha uma cena daí eles falaram para o padre lá e o filme foi censurado, né? Buscaram censurar o filme, quiseram censurar aquele filme por causa daquilo. E parece que até o Zé do Caixão foi meio para se vingar, sabe? Tipo, queria para provocar mais, assim, sei lá, vocês estão incomodados com isso? Então toma, mais, fique mais incomodado. E o Mujica, assim, eu comecei falando sobre aquela cena, que é uma referência a Cidadão Kane e não sei o quê, e de plano sequência, mas na verdade o Mujica,
ele não tinha pretensão alguma, assim. Não. Ele era um cara, ele fazia... Por isso que a gente admira muito e se identifica muito com ele, porque ele era um cara que ele queria fazer filme. Ele, tipo, era simplesmente isso. Ele era um cara que ele não tinha conhecimento técnico de nada, não tinha conhecimento cinematográfico, ele escrevia os roteiros, tem na série isso, os roteiros ele pegava num papel, assim, qualquer, tipo, arrancado folha de caderno, e escrevia tudo com lápis assim, e rasura. Demorou até ele ter um roteirista próprio, ele entregava o papel assim, dobrado pros caras, aí ó, meu coisa ali. Aí ele ia gravar uma cena, aí o policial da cidade vinha perguntar: o que vocês estão fazendo aí? Ele chamava o policial pra atuar, então ele era um cara assim muito... Ele era muito filme, vários assim, mas tipo no bom sentido. Ele era um cara que era muito fã de cinema, que assistia muito filme, porque ele tinha, o pai dele era gerente de um cinema. Então ele cresceu assistindo filme. E ele assistia muito filme e ele queria muito fazer filme. E é basicamente isso, ele queria muito fazer filme e ele fazia do jeito que dava. É muito o que a gente faz aqui, né? A gente quer muito falar, a gente tem essa necessidade de falar sobre as coisas que a gente gosta. E a gente não tem tanto recurso, mas a gente sempre dá um jeito e se vira, e tem fita adesiva por praticamente tudo aqui. Tudo aqui. Por isso que a gente é muito fã do José Mujica Martins, porque ele foi um dos principais nomes do cinema marginal brasileiro, como existe o cinema de guerrilha, né? Aqui nos anos 70. E a gente ainda vai abordar mais esse movimento do Brasil que rolou. E esse jeito dele fazer cinema com o que tinha era muito legal. E a gente vê isso no Meia Noite Levarei Sua Alma. Que tem até uma cena engraçada no filme, na série, né? Que um crítico de cinema pergunta assim: então você é niilista, né? Tem não sei, referência... dá pra ver que no tua cinematografia, tua fotografia do teu filme tem referência do expressionismo alemão, não sei o que. Daí o cara fala, tipo, ele fica confuso assim, dele, é bem isso aí. Ele, tipo, nem sabe, nem tá nem aí pra isso, ele só quer fazer o filme dele, sabe? E era justamente isso, o diferencial dele. Ele só é o Shakespeare porque ele não era aquele clássico acadêmico, porque todo mundo tá fazendo aquilo. Se tu é uma coisa, ele é diferente justamente porque ele não é apegado com técnica. Mas agora falando sobre o filme em si, a história é normal, né? A história, o sinopse é básica, assim, que nem o Pedro já passou. Mas ele foi, com certeza, um impulsionador, assim, pro terror nacional até hoje, né? E ele tem claras referências, eu não sei se o Mujica pensou pra fazer isso, mas como ele assistia muito filme, por causa Vem ficando inconsciente, ficando inconsciente. A gente vê claras, tipo, referências a Frankenstein, porque ele tem... Nesse filme ainda não aparece, mas são mais de 30 filmes com Zé do Caixão, né? Nos outros filmes tem aquele que ajuda ele, né? Que é meio encurvado, que nem o ajudante do Dr. Frankenstein. O próprio Zé do Caixão, o personagem Zé do Caixão, é um cara meio temido pela cidade ali, que nem o Drácula do Bela Lugosi, né? Todo mundo conhecia, sabia que tinha alguma coisa de estranho com ele e evitava. É muito louco, assim. Sabe o que eu acho muito estranho, até como estudo de personagem, vai ter um pouco de spoiler aqui também, é um filme de 70 e poucos, né? Todo mundo, né? Mas vale a pena assistir mesmo com spoiler, não vai estragar a tua experiência, né? Tem efeitos também, tem uma cena que ele aposta com o cara e corta o dedo dele com uma garrafa. É como eu falei. Gosto de homem corajoso. Mandem chamar o médico. Eu pago o tratamento. Ele paga o tratamento pro cara, assim, e parece que a galera nem interfere muito, né? Muito louco, assim, é engraçado. Ele foi um cara que também sofreu com a censura da ditadura. Sofreu. A ditadura veio pesada ainda, porque ele é um cara... Porque ele fazia uns filmes completamente disruptivos, assim, com temas tão pesados. E ele era bastante censurado naquela época.
Mas, cara, ele tinha muito mais reconhecimento fora, né? Que nem eu falei, o Coffin Joe, como eles chamavam nos Estados Unidos, ele teve muito reconhecimento fora, talvez mais reconhecimento do que aqui, né? Os filmes. Aqui a gente conhece como aquela figura mitológica, o Zé do Caixão. Eu me lembro que quando eu era menor, eu nem sabia qual... Nem tinha visto nenhum filme dele, nem sabia quem era, mas eu tinha medo do Zé do Caixão, que tinha um negócio que eles falavam que a filha dele era uma vampira. Tinha. Daí eu ficava, é porque na época, quando eu era pequeno, eu acreditava em vampiro, eu tinha muito medo de vampiro. E eu ficava com medo, assim, eu tinha medo da figura do Zé do Caixão. E isso acabou, né, despertando, tá no inconsciente coletivo dos brasileiros. E fora do país, o Coffin Joe é conhecido como um cineasta clássico, genial, cult. Sim. É porque a personalidade, o personagem Zé do Caixão, ele passou das telas, ele transcendeu as telas e ele foi pro imaginário popular, né? Porque ele também, além disso, ele participou de programas, ele fez quadros em programas populares brasileiros. Até pouco tempo atrás, né? Até um pouco tempo atrás, ele tinha um programa de entrevistas que era muito legal no Canal Brasil. Ele sempre esteve muito envolvido com várias mídias. A série, a gente está falando especificamente sobre o filme, que é o primeiro filme com o personagem Zé do Caixão, mas a série, que é biográfica do José Mujica, ela foi baseada na biografia dele, que foi lançada aqui no Brasil pela Dark Side. Então ela é bem fiel, assim, e ela não passa pano, não, coisas que ele fez, e também não passa nenhum pano. A série também não passa nenhum... Ele tem o seu respeito como cineasta, mas a série também mostra bastante coisas íntimas sobre o que ele fez nos bastidores, e é interessante enquanto cinéfilo e fã do gênero de horror, a gente vê, porque foi um movimento brasileiro, nacional, de terror, e é interessante para quem gosta. Sim. Todo mundo conhece o Zé do Caixão. Eu tenho certeza que você conhece o Zé do Caixão, mas se você é fã de terror, se é brasileiro e fã de terror, assista o Mujica. E até para quem quer produzir alguma coisa, quer produzir cinema, fazer filme, É uma inspiração. É uma inspiração porque ele é um cara que fez do jeito que dava. E tem muito isso. Muito do cinema brasileiro é assim, né? O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo porque tem muita gente apaixonada fazendo. Porque não é uma coisa, não é uma coisa que vai te dar dinheiro, não é uma coisa que vai te dar, popularidade. As pessoas têm muito preconceito com o filme brasileiro. Então a pessoa que faz com muito amor. E o Mujica tinha muito amor por isso, por mais que ele não quisesse admitir. Ele tinha muito amor pelo cinema. Ele até fala assim, eu só quero fazer filme pra ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas dá pra ver o carinho que ele tinha pelo personagem, o carinho que ele tinha pelas cenas, sabe? Como ele se entregava pro personagem, até de forma prejudicial, tóxica, de certa forma, até de forma problemática, né? Como a forma que ele se entregava, né? Mas dá pra ver a paixão que ele tinha pelo cinema. Então, se você quer produzir filme, se você é fã de terror, se você é brasileiro e é fã de terror, é essencial que você, além de conhecer o trabalho do Zé do Caixão, quase falei Zé Mujica, né? Porque se confunde os personagens. É muito importante que você, além de conhecer ele, com o que você já deve conhecer, procurar os filmes e assistir. Os filmes são bem fáceis de achar, né? E assistir os filmes e analisar o valor que eles têm, né? Sim. Então é isso aí. Esse vídeo a gente recomenda Meia-Noite Levarei Sua Alma, disponível no YouTube. A gente deixa como uma menção honrosa a série do Space, que tem disponível completa no canal do Space, no YouTube. Fala muito sobre a produção desse filme, os bastidores desse filme também. E sobre temas íntimos do José Mujica Martins. O livro da Dark Side também, fica a recomendação. Isso aí, fica a nossa homenagem ao José Mujica Martins, que nos deixou esse ano. Um vídeo póstumo aí. E é isso. Curta, se inscreva, comente se gostou, compartilhe. Nos siga nas redes sociais. Sim. No Instagram tem um conteúdo bem legal também, que a gente sempre divulga divulga para os seus amigos que você acha que vão gostar, que gostam desse tema. Divulgue para as pessoas para conhecerem melhor o Mujica Martins, além da figura folclórica que ele se tornou, figura brasileira folclórica. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Tchau. Tchau. Minha bunda melhor.